Fala primos, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os famosos FIIs. Então se você quer ficar rico, me acompanha nesse vídeo aqui até o final, beleza? Vamos lá! Então vamos lá, primo. Quando você quer investir em alguma coisa, você geralmente vai lá, pega o seu dinheirinho e você compra alguma coisa. Você pode comprar um CDB, você compra, sei lá, uma debênture, você compra um fundo, né? Só que às vezes você não sabe muito bem o que você quer comprar. E quando a gente não sabe muito bem o que a gente quer comprar, o que a gente pode fazer? A gente pode delegar essa decisão de onde investir para algum gestor de investimentos. Então quem que é o gestor? O gestor é aquele cara que teoricamente tem muito aprendizado, que já tem muita vivência no mercado e que entende um pouquinho melhor a dinâmica das coisas. O que vai subir, o que vai cair, o que vai dar mais dinheiro, o que não vai dar. Então, geralmente, o gestor sabe, ou pelo menos tem um maior índice de acerto sobre o que vai acontecer. E muitas vezes a gente não tem muito dinheiro para poder investir nisso, naquilo, a gente não tem conhecimento, então é difícil estruturar uma carteira de investimentos. Porque imagina, você precisa ter a informação correta e você precisa ter o patrimônio correto para que você possa diversificar. Porque imagina o seguinte, você precisa, sei lá, de um investimento mínimo de 5 mil reais para investir naquilo, investimento mínimo de 10 mil reais naquilo, 15 naquilo, 2 nisso. Você começa a ter uma série de mínimos de aplicação que começam a prejudicar a sua diversificação de carteira. Porque quando você vai investir, é difícil valer a pena você colocar todo o seu dinheiro em um único lugar. Geralmente você precisa diversificar os seus investimentos para você diminuir o seu risco. E para fazer isso, muitas vezes a gente não tem o patrimônio necessário, eu sei como é, né? Eu já fui investidor iniciante muitas vezes e até hoje, às vezes eu tenho dificuldade em diversificar meu patrimônio. Você tem aplicações com mínimo até de R$1 milhão, veja só. Então, para acabar com todos esses problemas, existem os fundos de investimentos. Os fundos de investimentos são basicamente lugares em que os investidores colocam dinheiro lá, né? Todos os investidores colocam, então você, primo, vai lá e coloca um dinheiro nesse fundo. Você, primo, vai lá e coloca dinheiro nesse fundo. Eu coloco. A gente começa a juntar dinheiro e o gestor tem uma bola de dinheiro para tomar decisões. E agora ele pode tomar decisões melhores, porque ele tem mais dinheiro e ele tem experiência. Mas aqui que entra a grande sacada, porque você tem fundos especializados em mercados diferentes. Então você tem um fundo que investe em ações, você tem um fundo que investe em renda fixa de curto prazo, você tem um fundo que investe em renda fixa de longo prazo, e você tem tantas opções, moedas, enfim, dentro do mercado de ações você tem uma série de divisões, você tem tantas opções que criaram os chamados FIIs. Né? O que significa FII? Significa um fundo de investimento em cotas. Em cotas, exatamente, porque quando você investe em um fundo, você compra cotas dele. Então foram criados fundos, que são chamados de FIIs, que permitem com que você, ao invés de escolher todos esses fundos, você simplesmente investe em um FII, o seu dinheiro, e o gestor desse FII vai distribuir o seu patrimônio da forma que ele achar mais vantajosa. Então veja só que legal, você consegue diversificar extremamente seu capital, só que você acompanha isso no seu extrato de investimentos como uma única coisa. No seu extrato vai ter um único ponto, uma única linha para você acompanhar a sua rentabilidade. Não vai ter que acompanhar milhares de coisas. Então isso é muito bom, né? Mas vamos lá, o que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai investir num FII? Primeiro, para a gente investir é prático. Você abre a conta em alguma corretora ou no seu próprio banco, você vai procurar um FII, né? Caso você queira aplicar em um FII, você vai clicar em aplicar e se você quer aplicar, sei lá, R$1.000, pronto, você aplica nesse produto e em um dia o seu dinheiro já começa a render, certo? Beleza, é assim que funciona na prática. O que você precisa se atentar? Os FIIs, eles podem apresentar um benefício ou um malefício, tá? Por que o benefício? O benefício é que quando você investe nele, o gestor ele pode diversificar seu patrimônio e escolher os melhores fundos para você. Não necessariamente você precisa perder todo esse tempo e usar um conhecimento que às vezes a gente ainda não tem, né, para escolher os melhores fundos. A gente delega a um gestor que teoricamente tem muito mais experiência que a gente. Do lado negativo, o malefício, às vezes
esses FIIs podem ter uma sobretaxa. Porque esse FII pode ter uma taxa de administração, sei lá, de 2%, só que esse fundo investe em outro fundo que tem uma taxa de administração de mais 1%. Então você está pagando 3% de taxa. Por isso é muito importante que você procure no extrato, na lâmina, na verdade, o que eles chamam de taxa de administração máxima. Porque isso daqui significa que somando esses dois com aquele 1, não pode ultrapassar essa taxa de administração máxima. Então, como qualquer outro fundo, o que eu recomendo? Eu recomendo que você compare as principais taxas desse fundo com outros fundos também. Então, o que você vai comparar? Taxa de administração. Qual que é o custo de investir nesse fundo? Taxa de performance, se esse fundo tem alguma taxa de performance, e rentabilidade histórica, sempre dando um peso maior para esses últimos 12 meses. Além disso, eu, Thiago, gosto sempre de olhar para o patrimônio do fundo, ou seja, quanto dinheiro esse fundo tem sobre aplicação. Porque se esse fundo tem R$1 milhão aplicado, esse é um fundo com pouco dinheiro. Então, se alguém resgata, pode te impactar. Mas se você investe em um fundo que tem R$1 bilhão, você não vai se preocupar tanto, porque qualquer resgate não vai implicar em uma oscilação tão grande de preços. Tá? Então, você não precisa se preocupar e geralmente é mais indicado que você procure um fundo com um patrimônio mais alto, certo? Então, olhando para essas 4 taxinhas aqui, entendendo a dinâmica do mercado e comparando os fundos, eu tenho a certeza que você vai tomar a melhor decisão. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, eu imagino que ela vai surgir, deixa aqui no comentário, eu vou tentar interagir com todo mundo. Mas para os primos mais experientes, poxa, me ajudem a responder aqui nos comentários e conto muito com a sua audiência para o nosso próximo vídeo, beleza? Um abraço e até lá!